Olá, você, tudo bem? E aqui é a missionária Fátima Purejo, diretamente aqui do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do campo da UTI Espiritual, unidade de uma terapia intensiva para a tua alma. E hoje vamos meditar aqui no livro de Daniel, no capítulo 12, o versículo 8 até o versículo 13. Vamos ler aqui? Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. E nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado o que espera, e chega até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Aqui, irmãos, é a visão de Daniel. A visão de Daniel que ele teve, a visão sobre os últimos tempos. Esses últimos tempos que nós estamos vivendo, né? São os últimos tempos, os últimos dias, os últimos momentos. Você pensa, não? O mundo está acabando, a nossa história está findando. Então, é momento de se achegar, se apegar a Deus e buscar ali o entendimento de Deus, buscar mais a palavra de Deus, meditar mais nas Sagradas Escrituras, entender mais de Deus, se fixar mesmo em buscar a Deus, falar da grandeza de Deus, pronunciar ao mundo, não é? Pronunciar ao mundo esta maravilha que é a palavra de Deus, não é? Então ele diz assim, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. Estas palavras estão fechadas e seladas até o fim do tempo. O fim do tempo é agora, já estamos vivendo o final dos tempos, né? E Jesus está voltando, Jesus vem buscar a sua igreja. E você pode pensar aí que esta é uma ideologia fanática, maluca, né, dos cristãos fanáticos, os cristãos malucos que acreditam nesta volta de Cristo, nestes últimos dias. Não, Jesus está voltando, tá? A palavra tem se cumprido à risca. Deus é maravilhoso, Deus é fiel, o sangue de Cristo tem poder e para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do inimigo. Temos arqui-inimigo querendo destruir nossa vida, querendo saquear a nossa existência, acabar com a nossa história. Mas há um Deus que a tudo socorre, há um Deus que a tudo fala, e Daniel era um profeta, né? Um profeta menor, porque tem os profetas maiores e os profetas menores. Os profetas maiores são Isaías, Ezequias, Ezequiel, Jeremias. Esses são os profetas maiores. Os profetas menores são Oséias, Daniel, Naum. Tem outros lá que eu não consigo lembrar agora com tanta categoria, tá certo? Oséias, Amós, Obadias,
Miqueias, tá? Naum já falei. Esses são os profetas que a gente chama de profetas menores. Por quê? É porque também os livros deles são bem menores em comparação com os livros de Isaías, Ezequiel, os livros de Ezequiel, Ezequias, os livros de Isaías, tá certo? Jeremias, eu quis dizer, esses livros são maiores. E por isso que existe essa classificação de profetas maiores e profetas menores. Mas não quer dizer que um profeta é maior do que o outro. Não existe isso. Na casa do Senhor, somos todos iguais. Não é? Não há inúteis na casa do Pai, nós somos todos especiais, somos todos imprescindíveis, estamos todos a serviço do Rei de toda a glória, do Rei Jesus. Então ele fala: muitos serão purificados e embranquecidos e provados, embranquiçados, né? Purificados, embranquiçados e provados. Você é provado? Você entende que Deus tem um porém na sua vida, Deus tem um projeto na sua vida e para tanto você é provado por isto? Você entende que aqui no mundo nós sofreremos perseguições, afrontas? Você entende que isto acontece? Pois é, não é? Muitos serão, mas os ímpios procederão impiamente. Ele é ímpio, ele vai proceder impiamente, e nenhum dos ímpios entenderão. Eles não vão entender, porque eles não estão nessa sintonia, eles não estão nessa sincronia, eles não estão falando agora na linguagem aí, né, modal, eles não estão nessa vibe, eles não estão nessa sintonia, eles estão noutra sintonia, né? Eles estão buscando outras coisas, outros prazeres, não é? Outras saídas, outras soluções. Diz assim: mas os sábios entenderão. Diz assim: eles não entenderão, mas os sábios entenderão. Nós sabemos, quando a gente vê uma notícia, quando a gente vê um fato que choca a humanidade, que choca a sociedade, quando a gente vê algo assim, é claro, irmãos, nós temos sentimentos, né? A gente senta, a gente lamenta, às vezes uma lágrima teimosa desce do olho assim, porque a gente viu uma notícia terrível. Só que no final dos tempos, a Bíblia diz que no final dos tempos o amor de muitos esfriará. E o amor esfriando, é natural que as pessoas ajam de forma ímpia, de forma ali traumatizante, de forma desumana, não é? Pessoas que fazem mal ao próximo, pessoas que deletam vidas, pessoas que fazem, né, dizimam vidas. Está ali o cidadão indo, um dia desse eu vi o vídeo, o cidadão indo comprar um pão, ele saiu da padaria e foi abordado por uma pessoa, e a pessoa o marginal achou que ele fez um movimento drástico e ali atirou e tirou a vida daquele cidadão com um saquinho de pão na mão, né? Ele desceu perto da casa dele, foi ali comprar um saco de pão, coisa mais natural que eu faço, você faz, que nós fazemos, tá? Então assim, gente, é dessa forma que a coisa tem acontecido. E diz assim, que os ímpios agirão, os ímpios agirão impiamente, não é? Mas os sábios entenderão. E também nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão.
Os sábios são aqueles que andam com o Senhor. Não é porque, eu sempre gosto de dizer, não é porque nós somos melhores do que alguém. Nós não somos melhores, não tem essa categoria, essa classe. A classe do crente VIP, a classe do crente mediano, a classe do crente ali que está ali já à beira de cair no caminho. Não, tem a classe do cristão. Agora, o cristão, ele tem de fato as suas comunhões com Deus, a sua forma de comungar com Deus. É claro que se eu estou mais perto de Deus, eu vou sentir mais o cheiro dele. E se eu estou mais distante de Deus, mesmo como cristã, eu vou sentir algo mais distante. Por quê? Porque eu estou distante. É como alguém bota um perfume. Eu boto o perfume aqui, quem está perto de mim. Eita, que perfume gostoso, Fátima. Menina, que marca é essa? Né? Que maravilha, que coisa boa. Agora, quem está distante, só depois, quando o perfume fica impregnado na roupa, no corpo, ou a gente chega assim, faz, sentindo um cheirinho bem de longe, tão discreto. É você que está usando esse perfume? Aí sente o perfume, não deixa de sentir, mas aquela coisa mais frágil, aquela coisa mais suave. Por quê? Porque o forte foi quando eu coloquei e a pessoa que estava próxima sentiu que cheiro maravilhoso incensou todo o ambiente. Então é assim mesmo, ficando perto de Deus, você vai sentir mais o cheiro de Deus. Você vai sentir muito mais que você está perto ali. Ele está ali exalando aquele odor, você está muito perto, você está sentindo aquele cheiro de Cristo, o bom cheiro de Cristo. Mas se você está distante, você vai sentir aquela coisa bem, não é? Ali, suave, aquela coisa bem. Só que é o seguinte, a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando vós me buscardes de todo o vosso coração. É buscar o Senhor de todo o coração, gente. É buscar o Senhor. É meditar. O mundo está aí de cabeça para baixo. O que é certo, eles rotulam como errado. O que é errado, eles rotulam como certo. E a gente vai aqui de fé em fé, de força em força, de vitória em vitória, um passo de cada vez, uma atitude de cada vez. E a gente vai levando a nossa vida. A gente vai levando a nossa vida. Hoje mesmo eu tinha uma médica para ir e eu não estava me sentindo bem. Eu já disse a meu marido, eu não estou me sentindo bem, algumas coisas, e eu devo, acho que é possível até que eu precise fazer uma cirurgia de tempo, tá? É possível até, mas o Senhor já me falou que vai dar tudo certo, que vai dar tudo bem e que é necessário, chega a alguma faixa de idade, né, que alguns órgãos precisam ser revistos, algumas coisas precisam ser, mas a gente faz isso com serenidade, a gente faz isso com a fé em Deus, não é? Se Deus cuida dos passarinhos, Ele cuida até dos ímpios, Ele cuida, não é? Ele cuida quanto mais dos seus, com quem você que vive aos pés do Senhor. É claro que Ele vai ter misericórdia, é claro que Ele vai estender a mão, mas nós não estamos imunes a passar por enfermidades, por cirurgias, por eventos assim. Nós não estamos imunes. Nós precisamos fazer estes tipos de procedimentos. Então, aí diz, os sábios entenderão. Aí diz assim, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Não é apenas começar com Cristo. Não é apenas começar. É começar e ir até o fim. Não é buscar o Jesus da causa desesperada. Eu estou desesperada e quero uma oração, eu estou desesperada, eu quero uma solução, eu estou desesperada e eu aceito tudo que você fale de Jesus, eu aceito a oração, eu aceito fazer um jejum, eu aceito fazer... Tá.
mas é firme e constante. Jesus, ele não é só o salva-vidas, ali para aquele momento. Já viu o salva-vidas como é? Aqui em Recife tem muitos, né? Que tem muitos tubarões e tem as praias específicas que ficam ali sinalizadas e ficam inclusive os salva-vidas, porque tem pessoas que mesmo com a área sinalizada dizendo que ali tem tubarões, as pessoas bêbadas ou as pessoas mais arrojadas, mais corajosas, elas enfrentam e entram no mar sabendo que tem tubarões, não é? E tá ali, e ali tem o que? Os salva-vidas. Tem ali os salva-vidas. E o salva-vidas vai lá. Ele vai lá, tira aquela pessoa, geralmente já perdeu uma perna, perdeu um braço, perdeu duas pernas, né? Geralmente muitos deles vêm a óbito, mas o salva-vidas vai lá buscar aquele corpo, buscar aquela pessoa que foi imprudente e não cumpriu as determinações do governo do estado, da prefeitura, tal, e foi ali. O salva-vidas vem, cumpre o ministério dele, vai lá, pega aquela vida, coloca na maca, chama o serviço médico, o serviço médico leva para o hospital e ali encerrou o trabalho do salva-vidas. A mesma coisa. Tem pessoas que querem que Jesus faça só os primeiros socorros, o salva-vidas. Ele me tirou daquele problema, tá bom, o resto agora é comigo. E não é assim. É você caminhar com Jesus. É você estar sempre com o Senhor. É você estar, diz assim, tu, porém, meu filho, vai até o fim. Vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Tu estarás cheio de sorte, tu estarás com a tua vida íntegra, tu estarás com a tua imagem imaculada, tu estarás com a tua vida ajustada até os últimos dias. Tu estarás com o Senhor. Não é? Tu, porém, vai até o fim. É aquela pessoa que, por exemplo, começa. Eu vi um pensamento hoje de um psicólogo, né? Eu achei até interessante. Ele falava assim: tem pessoas que começam a postergar, e de uma certa forma me pegou, viu? Posterga algumas coisas, tal, que vez ou outra eu tô me pegando, postergando, ou seja, deixando de fazer alguma coisa que era para fazer. Por exemplo, tem que arrumar o guarda-roupas. O guarda-roupas tem 6 portas, 10 gavetas. É quase um dia todo para botar aquele guarda-roupas em dia. Aí você vai postergando. Aí ele disse, faça o seguinte, um dia você arruma um lado, no outro dia você arruma o outro lado, no outro dia o outro lado, no outro dia arruma 2 gavetas, no outro dia mais 2 gavetas, no outro mais 2, e assim você consegue. Eu disse, é mesmo, porque se você for, quando você olha e que vê o tamanho do guarda-roupas, e o tamanho e quantas gavetas tem, a quantidade de roupas, de calçados, de coisas, lençóis, toalhas, as coisas que você precisa ver, as roupas que mofaram, as roupas que estão perdidas, que quando você faz uma varredura dessa, diga assim, né? Você já vê roupas que estão perdidas, roupas que não servem mais, roupas para doar, roupas para lançar fora mesmo, tal. Você entende que tem toda uma história aí atrás? Tem toda uma história. Então, dá para fazer de uma vez só? Geralmente não dá. Aí ele foi dizendo, o que você não pode é deixar de arrumar, ele falando do guarda-roupas, deixar de arrumar o seu guarda-roupas. Eu tiro a malhar, voltei a malhar com meu marido, né? Voltamos a malhar. E eu comecei,
na primeira vez que eu fui caminhar, que eu caminhei até o local adequado, que já é longo para mim, né? Quando eu dei uma volta no circuito, eu parei e disse, eu não tenho condições mais, eu me sinto mal. Quando eu parei, aí eu disse, amanhã eu dou 2 voltas. Aí fomos no outro dia. No outro dia fiz o mesmo percurso, aí dei uma volta, me senti melhor. Aí no outro dia eu consegui dar 2 voltas. Depois eu disse, hoje eu vou ver se eu consigo dar 3. Vamos ver? Aí eu fiz o circuito, uma volta, 2 voltas, aí 2,5, aí me esforcei, 3 voltas. Eu fiquei tão alegre, me sentei, e o percurso é grande, andando passos ali médios. Para quem era corredora, eu corria. Eu colocava 140 quilos, 160 nas pernas e levantava aquele peso. Mas fui perdendo ali como é que chama assim, a saúde, né? Fui perdendo ali a disposição física e pronto, e agora para voltar para aquele tempo, sabe Deus como não, quando é que eu estarei com a mesma resistência, a mesma resistência física que eu tinha outrora. Mas é preciso dar o primeiro passo, é preciso fazer. Então a mesma coisa, é preciso ir até o fim, tá? É preciso ir até o fim. Tu, porém, meu filho, vai até o fim, tá? Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Vá até o fim com o Senhor. Não basta só começar, não basta só levantar a mão e aceitar. Senhor, eu te aceito como meu Salvador. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, eu entrego. Não é só começar, é começar e ir até o fim. É começar e continuar. O profeta diz, conheçamos e prossigamos em seguir a Cristo. É começar e prosseguir em seguir a Cristo, tá? Então fica aí a nossa orientação espiritual de hoje, o nosso devocional. Vou deixar aqui nos comentários, na descrição, o Pix da igreja. Se você quiser ajudar, seja muito bem-vindo, ajude, nós fazemos um trabalho belíssimo, tá certo? Para a glória do nome do Senhor. E eu creio, irmãos, eu oro todo dia para as pessoas que Deus vai levantar para estender as mãos para o nosso ministério, tá? É 81 984 74 0889. Vou repetir. 81 984 74 0889. Joceles Aurênio é o nome de batismo do nosso querido pastor Johnson. A gente chama também de Johnson, tá certo? E ali é o telefone, irmão, é o telefone também dele pessoal, é um telefone comercial da empresinha dele, tá certo? E o telefone para recebimento de ofertas voluntárias que vocês podem ajudar no crescimento e na manutenção da nossa igreja. Tudo é custoso, mas o Senhor é conosco. E até aqui, posso lhe dizer com toda a convicção do meu coração, até aqui o Senhor tem nos ajudado, viu? Não tem, né? Até aqui o Senhor tem nos ajudado. É difícil, a caminhada é espinhosa, né? Mas Deus não é devedor de ninguém. E quando você faz para Deus, Deus lhe abre muito mais portas, Deus enche os seus celeiros, Deus dá oportunidades a você,
Deus faz maravilhas na sua vida. Experimenta ser generoso com a obra de Deus, porque generosidade é um atributo dos cristãos. Se a pessoa não é generosa, não é cristã. Eu estava escutando uma pregação hoje exatamente sobre isso, sobre generosidade. E o pastor, ele falava exatamente sobre isso. Quem não é generoso, quem é avarento, não pode nem se autodenominar cristão. Tem que haver a generosidade. Generosidade está no coração de Deus. Deus te abençoe, eu te abençoo, em nome de Jesus. E fica na sua reflexão, o devocional de hoje. Tu, porém, Daniel, tu, porém, meu filho, vai até o fim. Aleluia. Vá até o fim, em nome de Jesus. Deus te abençoe.